que as melhorias habitacionais podem fazer por uma pessoa, uma família? Com certeza, a maior parte da população não se pergunta sobre este assunto. Mas é uma coisa, muita coisa, viu, gente? O Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, em 1991, definiu que moradia não seria apenas 4 paredes com um teto para proteger as pessoas das variações climáticas, por exemplo. Por moradia, entende-se um local salubre, seguro, com condições mínimas à sobrevivência, com saneamento, água, tubulação de esgoto, coleta de lixo, pavimentação e luz elétrica, além de ser acessível aos serviços públicos básicos. Melhorias habitacionais, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E aqui comigo no estúdio está o arquiteto e urbanista Paulo Romano. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Bom, lembrando, vocês estão vendo, né, o Diálogos numa nova roupagem para a gente conseguir, né, bater um bate-papo ainda mais próximo com o convidado, também com você, nosso telespectador. Eu quero lembrar também que a TV Câmara de São José preza pela acessibilidade e tem conteúdo 100% traduzido em Libras. Quem está com a gente mais uma vez é a Ana Furtado, intérprete de Libras. Sigamos juntas então, né, Ana, até o final do programa de hoje. Antes da gente começar então o bate-papo, olha só, gente. Desde meados do século XX, lá por volta de 1948, o direito à moradia passou a ser considerado um direito fundamental pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que deu o estopim para o começo da Organização das Nações Unidas. Portanto, desde essa época, o direito à moradia é considerado um direito humano universal. Isto é, todas as pessoas devem ter acesso entre os países integrantes da ONU, né? O Brasil, vale a gente lembrar, que é um deles, né? Ou seja, é uma responsabilidade também compartilhada. Não é mesmo, Paulo? A gente precisa falar desse assunto, né? E de políticas públicas que debatam de fato esse assunto. Com certeza, não só pelo fato de ser considerado um direito na escala internacional, né? Mas o Brasil é signatário, né, desse pacto internacional. Mas essa também é uma questão que ainda está longe de uma solução mais adequada, no mínimo, ou que possa atender um maior contingente de pessoas. E de uma certa maneira, apesar de existir esse pacto internacional, no caso do Brasil, há praticamente 32 anos, alguns índices, e agora o censo de 2022 nos trouxe o conhecimento de que algumas questões até se agravaram nesse quesito moradia digna. Sim, aí a gente teve, né, a questão da pandemia também, que contribuiu bastante nesse processo, e uma série de outros fatores, né, que a gente vai seguir conversando. E olha só, gente, o artigo 23 da Constituição Federal de 88 também diz que é competência comum, né, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. E é bem por aí mesmo, né? O que a gente pode, pegando um pouquinho, né, dessa sua introdução, entender por essas moradias também, Paulo? Bom, acho que tem uma coisa que é inseparável do direito à moradia ou das condições de moradia, é o acesso à terra. É claro que nós estamos falando mais por uma questão quantitativa de terra urbana, né, ou urbanizada, né? Sabemos que também há níveis de precariedade de vários bolsões de pobreza em áreas não urbanas no Brasil, mas mais especificamente quando a gente vai ler a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, que é inclusive derivada do artigo 182 da Constituição, nós vamos verificar que o direito à moradia, muitos costumam dizer que a moradia seria
a chave pela qual se abre a porta para os direitos mais gerais que deveria ser o direito à cidade. Né? Então, também o lugar onde se está na cidade, porque muitas vezes a moradia, ainda que realizada por programas habitacionais, sem contar a moradia precária ou lugares irregulares, mas mesmo aquela produzida por programas habitacionais ao longo aí de no mínimo 50 anos, desde BNH e outros tempos de governos brasileiros, nem sempre elas dignificam a condição da pessoa na cidade. Então há uma inseparável relação do direito de moradia, do direito à cidade, e inclusive no que se refere obviamente à infraestrutura, de saneamento, etc., mas de acessos e de outras tantas possibilidades. Sim, aí a gente pode falar, né, de escolas, supermercados, postos de saúde, transporte público também, que a gente vê que em muitos lugares, né, na própria cidade a gente vê que tem lugares em que a situação é bem precária, é uma frota bastante reduzida, ou demora, né, quem precisa ir e vir todos os dias, que a maioria da população que precisa, né, entra cedo no trabalho, sai no fim do dia, a gente sabe que é complicado, não se pensa num todo, né? E de forma remota, gente, para a gente continuar esse bate-papo aqui, eu quero apresentar a advogada e especialista em direito imobiliário, Alessandra Pereira. Seja muito bem-vinda também ao Diálogos, Alessandra. Olá, e estou representando a Comissão de Direito Imobiliário aqui. Estou à disposição aqui para esclarecer o que eu puder. Sim, Alessandra, antes da gente começar o bate-papo com você, só quero reforçar que temos várias leis, né, gente, voltadas à regularização fundiária. Você está aqui, por exemplo, uma lei federal, que é a número 13.465 de 2017. Vocês estão vendo aí na tela, olha só, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados de forma agrária e também sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. A gente tem também a lei complementar número 612 de 2018, é uma lei municipal que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado aqui no município de São José dos Campos. Aí, Alessandra, eu quero puxar com você justamente, começar com esse gancho, né? Queria que você falasse um pouquinho, avaliasse um pouquinho, né, as leis nesse âmbito aqui no Brasil e a nível municipal também, que a gente acabou de mencionar. Queria que você avaliasse um pouquinho, né? Muitas vezes a gente tem a lei, mas como que está esse funcionamento dela na prática? O que a gente precisa ainda avançar nesse sentido? Bem, em relação à lei municipal que institui o plano diretor da cidade, ela institui a área que é urbana e a área que é rural. Loteamentos para moradia residenciais, eles devem ser feitos dentro da área urbana, dentro dessa delimitação urbana. O que precisa ser feito é fiscalização para não se abrir loteamentos em áreas que são rurais, que não têm a infraestrutura necessária. Mas existe a fiscalização no município de São José dos Campos e as pessoas têm que cuidar para não comprar sem fiscalizar antes se o local realmente pode vender aquele lote, se ele está regular perante o município, perante o cartório de registro de imóveis. Com relação à outra lei federal, a 13465, que você citou, ela também fala da REURB, é a lei da REURB que regulariza os loteamentos que não foram construídos da forma correta. O município, os loteamentos que já estão consolidados, que já moram pessoas, que se construiu meio às margens da lei. Criou-se uma solução para esses casos. Sim.
Olha só, gente, a repórter Fernanda Santos, ela conversou com o diretor de regularização fundiária aqui da Prefeitura de São José, o Douglas Ivanov, e ele foi incisivo, né? Fala muito um pouquinho do que a Alessandra acabou de mencionar, que é antes de comprar um terreno, né? Para o cidadão tentar pesquisar, ir atrás de informações, ir num cartório, conversar com vizinhos antigos para ver, né, de fato como que está aquela propriedade. Vamos então conferir o que ele disse na íntegra, aí depois a gente retoma tanto com o Paulo quanto com a Alessandra para a gente continuar esse diálogo aqui. Vamos ver. É importante destacar a cautela comercial. Eu sempre faço um paralelo para as pessoas poderem entender. Quando você vai comprar um carro usado, você leva no seu mecânico de confiança, você leva numa agência que faz uma perícia, você vai no Detran para ver a documentação, você consulta um amigo para ver se o carro não tem problema, não tem alguma coisa, um vício, se não tem algum problema escondido. Muito que bem. Isso é a cautela comercial para você comprar um carro. Agora, por que boa parte das pessoas que compram em áreas irregulares não tem essa mesma cautela comercial para adquirir um imóvel? Então, o que eu sempre sugiro? Vá ao local onde você está pretendendo comprar esse imóvel, converse com os vizinhos, veja se tem água, se tem luz, se tem esgoto, se tem iluminação, se tem toda a infraestrutura necessária, se tem drenagem, se não tem problema, converse com os vizinhos, converse com os moradores mais antigos. 2, vá ao cartório para ver se há documentação da área, venha à prefeitura no 3º andar, nós estamos à disposição aqui para atender todos no balcão. Faça esse questionamento antes de comprar, é a cautela comercial. A pessoa tem a cautela comercial em cuidar de um carro, de uma moto, e não age com a mesma cautela comercial em adquirir um imóvel. Só para vocês terem uma ideia, nós conseguimos, desde 2011 até a presente data, regularizar 60 núcleos REURB-S. Nós conseguimos atender mais de 26 mil pessoas, ajudar mais de 26 mil pessoas nessas regularizações e regularizar mais de 6 mil terrenos. Então, é um trabalho grande, mas que poderia ter sido evitado se a pessoa agisse com a devida cautela em não colocar um dinheiro simplesmente num contrato de gaveta, em ter a cautela comercial. Venha à prefeitura obter informações, os técnicos estão à disposição para poder melhor atender. Lembrando que depois que comprou, a pessoa tem que buscar Ministério Público, advogado, ela tem que buscar algumas soluções para reaver esse dinheiro. Mesmo porque ela não sabe se ela está comprando em um local que está em área de risco e vai colocar a vida dela e de outros em risco, em um local que tem problema de inundação, em um local que tem problemas ambientais. Então, essa cautela comercial se faz necessária. Tá aí, então, reforçar, né, para a população também que tiver alguma dúvida, procurar o 3º andar do Paço Municipal é muito importante, né? A gente está falando de uma situação né, muito importante de fato. E aí, Alessandra, é importante se atentar a esses quesitos, né? Porque depois a dor de cabeça é muito grande, né? No caso, como agir, né, numa situação como essa, de repente, né, o cidadão foi lesado mesmo, acabou comprando um imóvel que está numa situação complicada. Quais medidas ele pode tomar, né? O processo é bem complicado depois? Sim, eu digo que o sonho pode virar um pesadelo. Compra o imóvel está irregular e depois a pessoa não consegue instalar energia porque a EDP não instala energia se o imóvel estiver irregular, não consegue colocar água, não tem de esgoto. Então, tudo isso que já foi falado aqui. E o que a pessoa pode fazer depois que já comprou? Primeiro passo, procurar quem vendeu e tentar desfazer o negócio. Não surtiu o efeito, procurar o Ministério Público e denunciar a venda daquele. Se for um loteamento todo irregular, denunciar que estão sendo vendidos lotes naquele local que não é permitido. E procurar auxílio de advogado para tentar reaver o valor.
Se for caso de loteamento que está passando por REURB, que já foi instaurado o processo administrativo de REURB junto à prefeitura, procurar o município também e ver como fazer para regularizar aquela área, mas nem todas as áreas são passíveis de regularização. Por isso, o cuidado antes da compra, porque depois é bem mais complicado você tomar as providências. Sem ajuda é muito difícil conseguir. Sim, ou até, né, reaver o dinheiro também, muitas pessoas acabam não conseguindo, né? Então vamos aí reforçar mais uma vez, tome bastante cuidado, tenha cautela, se às vezes tem alguma dúvida, ele não entende muito do assunto, pergunte mesmo para alguém, né, que confie, peça ajuda ou até vá a um cartório próximo, mas não, né, haja por impulso ou tome alguma decisão, né, com alguma dúvida, com alguma pulga atrás da orelha. Paulo, não tem como a gente falar desse assunto também, né, sem a gente mencionar a questão do planejamento urbano das cidades, que tem tudo a ver, né, com essa questão também da regularização dos bairros, do planejamento das cidades, né? É um assunto que precisa ser falado. A gente tem, né, uma realidade a nível geral, né, de muitas cidades que não foram devidamente planejadas, né, a médio, longo prazo, e aí a gente está tendo os efeitos hoje, né? Esse é um assunto importantíssimo que a gente tem de falar, né, nessa questão também. Eu acho que, primeiramente, né, os meus longos anos de pesquisa e o que eu pude aprender com outros pesquisadores é que a gente tem que desfazer um mito no Brasil de que não há planejamento. Há muito. A grande questão é qual é o tipo de plano, com que método é feito e qual a sua efetividade. Então vamos dar um exemplo local. O artigo 6º do Plano Diretor de São José fala em uma coisa que não faz 6 anos que esse plano foi aprovado, em que ele não está operacionalizado e implementado, que é o Plano Municipal de Regularização Fundiária, a despeito do que o depoimento anteriormente feito sobre o que a prefeitura tem feito. A prefeitura não tem um plano municipal de regularização fundiária, inclusive passaria por e ainda há uma relação não exatamente adequada com o plano municipal de contenção de riscos, que isso é uma outra questão derivada. Mas este planejamento urbano, quem trabalha com planejamento urbano no Brasil, já que você falou em termos gerais, tem o conhecimento de que a maioria dos planos, né, que o planejamento urbano é um plano que supostamente tentaria orientar a forma pela qual a cidade se organizaria ao longo de um tempo, por isso que ele tem validade de 10 anos, embora a aceleração dos processos hoje seja muito mais rápida. O plano, muitas das vezes, ele não tem um grau de efetividade correspondente à realidade concreta da cidade e da sociedade. Eu só queria fazer uma menção sobre a questão da quantidade de loteamentos ou áreas ocupadas de maneira irregular, é que há uma reflexão a ser feita. Por que muitas pessoas compram áreas que eventualmente não estão regulares? Porque talvez a pergunta que precisa se responder é qual é o nível médio de renda do trabalhador urbano que faz com que ele, no fundo, se ele for comprar esta terra regular, com toda a documentação em dia, talvez ela vai custar 3 vezes mais caro do que aquela que ele compra, geralmente longe, ou numa área de risco, ou inadequada. Então, assim, por quê? Porque, na verdade, o que também aqui no município não se tem claramente definido é o que a gente chama, no fundo, de uma política habitacional. Porque a regularização fundiária, ou as consequências que levam a pensá-la, estão associadas a um campo maior, que é uma definição clara de política habitacional. Quando a gente fala assim, embora se fale assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Hoje eu li que no município de São José tem 6 vezes mais
imóveis desocupados e vazios do que a fila da habitação. 24 mil imóveis. Partindo do princípio que há uma conta que o próprio mercado imobiliário faz, que 50% dos valores dos imóveis não ocupados, eles não são ocupados, mas eles servem para manter os preços equilibrados, então vamos tirar metade. A gente teria efetivamente 12 mil imóveis desocupados. Evidentemente que não se faça essa transposição matemática. Mas quando às vezes a gente fala de construir casas, ou porque tanta gente está em áreas que não deveria estar, ao mesmo tempo, então quando a gente fala de, por isso que eu digo sobre política habitacional, para a gente não tratar da regularização fundiária como um fato, um fenômeno não relacionado ao planejamento, porque esse planejamento urbano também faz o seguinte, a maneira com que os planos são feitos, eles também orientam uma coisa muito importante e muito decisiva nessa condição do lugar onde a pessoa consegue ocupar, que é a decorrente lei de usocupação do solo. Sim. Esta lei, que às vezes se dá mais peso do que a lei, que é a lei do plano diretor, porque o plano diretor é uma lei, precisaria se ter diálogos, digamos assim, mais sistêmicos entre os diferentes órgãos de planejamento, produção de moradia, mobilidade, a cidade pensada de uma maneira mais integrada, porque o problema de moradia, ele está associado, sim, são várias questões, ao planejamento urbano que não tem sido eficaz. Sim, a gente vai continuar falando mais desse assunto, entrar com mais detalhes no próximo bloco. Hoje estamos falando sobre melhorias habitacionais aqui no Diálogos. A gente vai para um rápido break, mas voltamos já já. Fiquem com a gente. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre melhorias habitacionais. E olha só, gente, impermeabilização das paredes, por exemplo, higiene, reparos na fiação elétrica, todas essas ações fazem total diferença na vida das pessoas. Um relatório da organização Habitat para a Humanidade ouviu pessoas com acesso a esses tipos de infraestrutura. E olha só, 98% declararam que houve uma melhora na autoestima, 96% notaram um aumento de privacidade, 97% disseram que sentiram que o conforto de suas casas aumentou, 89% disseram que seus lares ficaram mais seguros e 81% afirmaram que houve melhoria no bem-estar de todas as suas famílias. E aí, né, Paulo, entra também muito na questão, né, a gente falou que é um direito básico, na autoestima, né, na dignidade do ser humano também. E a gente quer mostrar agora um depoimento da dona Trindade, que ela teve recentemente o bairro, né, regularizado, e ela deu um depoimento para a gente, né, do que mudou, né, quais foram as melhorias que ela sentiu desse tempo para cá. Vamos conferir então? Faz 25 anos que eu moro em São José, então faz uns 8 anos que regularizou o primeiro imóvel e agora regularizou o segundo. O segundo fez 2 anos agora em março, dia 10 de março, fez 1 ano que eu recebi o último documento da regularização de posse. Certo, e quando a senhora chegou em São José, a senhora chegou para morar em qual bairro? Eu morei no Santa Rita. Tá, e aí como que a senhora foi parar nesses outros locais que ainda não haviam sido regularizados? Na verdade, no Santa Rita não era regularizado. Não tinha bairro nenhum, nem o Santa Rita, nem o Santa Lúcia, nem o Majestic, nem o Portal do Céu. Aí com o tempo que foi regularizando. Não tinha luz na rua, não tinha água. Na época o que abastecia era o caminhão-pipa. No começo foi bem difícil. Por que foi difícil? Porque o nosso bairro não era regularizado. Aí não podia ir benfeitoria nenhuma para lá. E como é que os moradores faziam para conseguir se virar? Era um coletivo com todos ajudando, fora essa questão do carro-pipa? Sim, tinha alguns que tinham poço artesiano e cada um que tinha o poço fornecia água para gente.
E de lá para cá, com a regularização, qual é o maior diferencial que a senhora pode me contar com a regularização que aconteceu na vida da senhora? Melhorou bastante, porque não tinha asfalto, agora tem asfalto. A água também agora tem para todos, que tem a regularização e tem a planta da casa. A água é ligada para a gente e a energia elétrica. Então a gente não tem mais aquela dificuldade que tinha antes. Certo. E daqui para frente, o que a senhora imagina agora já com o bairro regularizado? Já com, né, tendo toda essa questão de legalização do imóvel onde a senhora mora. O que a senhora acha que para o futuro vai influenciar, vai impactar? Principalmente o horário de ônibus, porque a gente sofre muito com os horários de ônibus, porque é muito pouco a quantidade de ônibus. Eu espero em ter melhorias de escola, creche para as nossas crianças, porque os bairros estão crescendo e a gente tem essa necessidade. O postinho também é uma coisa que a gente espera em ter melhorias. E espero que a tendência agora é só crescer mesmo. Certo. E com relação ao imóvel da senhora, se futuramente, de repente, a senhora pensar em novos investimentos, em vender esse imóvel da senhora para aquisição de um outro, de repente maior, o que a senhora acredita que vai ser mais fácil? Como é que é? Sim, eu acredito que está sendo muito mais fácil. A gente agora não tem mais aquele problema de alguém invadir, chegar a ter outros donos. Quando a gente vai fazer a inscrição para algum fins, a gente tem agora aquele cadastro que a gente coloca, entendeu? Então, assim, está sendo bem mais fácil. Agora também tem o IPTU, porque por mais que a gente paga, mas a gente tem a benfeitoria, porque assim a gente consegue ser fiador. Eu, por exemplo, a minha filha que mora fora, quando ela precisa de fiador, eu já posso ser, porque o meu terreno agora já tem IPTU. Então, assim, para mim melhorou bastante. Sem dúvida. Obrigada, dona Trindade, por contribuir com a gente. Quero agradecer também a Ellen Camargo, nossa produtora, que conversou com a dona Trindade. É isso, né, Paulo? A gente viu, né, como era antes, né, o que mudou, felizmente. E é muito importante a gente pensar também nesse processo, né, da regularização para o desenvolvimento sustentável das cidades também, né, que acabam caminhando juntos. Acho que tem uma coisa importante, que até quando foi mencionada a lei, né, a 13465, que ela, embora ela tenha dito, a dona Trindade, sobre a infraestrutura, mas ainda acho que há um passo a ser dado além, pelo próprio depoimento dela depois. Porque assim, na lei, a regularização é fundiária e urbanística. E há uma grande tendência generalizada, que as pessoas tenham o título de propriedade. Sim. Mas veja o que ela disse. A regularização fundiária, ela falou assim, espero que melhore o transporte, que tenha a escola. Então, assim, isso não é uma garantia de algo que deveria vir simultâneo. Sim. Por isso que a gente fala de regularização urbanística e fundiária, porque a fundiária, obviamente, é a segurança da posse, como a gente fala. Sim. Né? Não pela metade, né? E assim, ela passa a ter essa segurança, ela mesma disse, mas há questões da urbanização, que a gente chama, não só especificamente por pavimentar ou colocar saneamento, mas em alguns casos, alguns desses loteamentos, a gente fala assim, que eles não tinham cidade, né? Isso não necessariamente vem junto. Então, veja que ela diz, eu espero que, né? E exatamente quando, por isso que a gente tem que voltar na questão do planejamento urbano. E do planejamento urbano tem uma outra coisa que pouco se fala. Isso também é uma espécie de tradição brasileira municipal, generalizada. Não fica claro
na nossa cultura de fazer as coisas na cidade, politicamente, eu estou falando de políticas urbanas, de associar mais clara e diretamente o orçamento público ao planejamento urbano. Por exemplo, e o Plano Municipal de Regularização Fundiária, que aqui não está feito, ele também está associado no artigo 6º do plano diretor, dele ter um cronograma de regularização. Quando se fez o plano diretor, o que se detectou na época, tá? Porque as coisas são dinâmicas, estou falando daquele recorte. Sim. 150 espaços na cidade regulares. Evidentemente que talvez eu não vá regularizar 150 loteamentos, espaços, ocupações de uma vez. Por isso é que fala no plano diretor de um cronograma. Mas para eu fazer isso, eu teria que avaliar o orçamento para fazer a regularização fundiária e urbanística. Então essas coisas ainda não estão suficientemente correlatas no tempo e no espaço. Sim. Chamar um pouquinho a Alessandra. Alessandra, queria que você falasse desse processo de regularização mesmo do ponto de vista jurídico, né? A gente falou um pouquinho, né, o Paulo bem comentou, né, são feitas de formas, não é feito tudo junto, mas para a população, né, o que é necessário, conta um pouquinho como que é esse processo de documentação também, o que a população precisa se atentar nesse processo, que é importante a gente focar também bastante na informação, para a população ficar bem certinha com isso também, né, poder cobrar, se atentar a todos os fatores. Primeiramente, quando a gente fala de loteamentos irregulares, às vezes a gente pensa que são só loteamentos de baixa renda, que não é a realidade. A REURB, ela é dividida em REURB-S e REURB-E. A REURB-S é social para essas comunidades, para esses núcleos em que as pessoas têm a renda mais baixa. Esse é puxado totalmente pelo município, quando feito esse tipo de REURB. A REURB, ela pode ser proposta pelos próprios moradores e deve ser puxada por estes. Essa específica conta com pessoas que têm a renda melhor, vai ser feito um estudo social, claro. Aqui em São José dos Campos ainda não tem legislação para como vai funcionar essa REURB-E, em que os próprios moradores, os próprios poceiros, nesse caso aí, custeariam a REURB deles, para regularizar a área deles. Acredito até que, posso dar uma ideia que eu não sei se vai ser acatada, mas que talvez essas REURBs, uma parte dela, do valor pecuniário que eles vão pagar, servisse a custear essa REURB-S. Porque para o município é uma vantagem muito grande essa regularização. Quando se fala em imóvel irregular, também se fala em renúncia de receita, porque deixam de receber IPTU, deixam de receber ITBI na compra e venda do imóvel. E quanto à documentação, a própria prefeitura, quando está regularizando o imóvel da S, eles fazem esse estudo social, vão até o local, passam a documentação que vai ter que ser colhida das pessoas, geralmente os contratos de que são feitos entre as pessoas, quanto tempo que o loteamento está instalado ali, quanto tempo tem um núcleo, porque tem diferença para núcleos que foram constituídos depois de 2016 e antes de 2016 na própria lei. A documentação, então, que vai precisar seriam esses contratos de posse, se for instalado energia, as provas da posse, com essas contas de energias antigas. E quanto à documentação, é bem específica, precisa analisar o caso e o loteamento que está irregular no caso em questão. Mas o município, quando faz, já proporciona uma listagem com essa documentação necessária.
Uhum. E Alessandra, né, você mencionou um pouquinho, né, que todo mundo acaba perdendo, né, quem compra, obviamente, o poder público também com esses loteamentos irregulares, por isso é importante a população ou quem tiver, né, alguma informação denunciar mesmo, né, para que cada vez menos a gente tenha situações como essa. Queria que você falasse também sobre a questão dos benefícios jurídicos para essas pessoas, né? No caso, ao comprar um loteamento regular, né? A gente falou dos benefícios para a pessoa, claro, falando de saneamento básico, coisas básicas que fazem total diferença para a dignidade do ser humano, mas também tem muitos benefícios jurídicos, né? Quando você tem uma casa, né? Um imóvel, uma área regularizada também, para o cidadão, no caso. Sim, claro. A pessoa que compra um imóvel regular, com certeza o valor de mercado do imóvel é bem melhor. Para aprovação de uma construção, para conseguir o alvará de construção na prefeitura, é tranquilo. Observados, claro, os fatores urbanísticos, que o Dr. Paulo sabe melhor até falar que eu. Por exemplo, se a área que o loteamento, que o lote foi comprado é uma área industrial ou uma área residencial, desculpa, fala de novo a sua pergunta que eu perdi. Não, é da questão dos benefícios jurídicos que o cidadão, né, tem também ao comprar um loteamento regular. Além do valor, a segurança com relação à propriedade, a transmissão da propriedade em um posterior inventário, por exemplo, porque se você compra um imóvel irregular, na hora de transferir para o seu filho lá, os pais faleceram, precisa transferir para o filho aquela casa lá, aquele terreno. Não tem como fazer o inventário do imóvel irregular. No máximo, você vai fazer o inventário da posse, que não tem a mesma segurança jurídica. Sim. Os contratos de gaveta também não são seguros, não asseguram a propriedade. Na hora de ir lá no cartório de registro de imóveis, aquele imóvel não vai constar lá. Às vezes, consta até no nome da pessoa que fez esse loteamento lá na época, porque às vezes é uma fazenda, uma coisa assim. E esse imóvel que era fazenda, que tem matrícula X, se a pessoa que era dona desse imóvel tem uma dívida, por exemplo, a pessoa que comprou a posse daquele pedaço lá corre o risco até de perder o imóvel por uma penhora lá da área principal. A pessoa que compra o imóvel regular, com certeza não vai acontecer isso, ela tem uma segurança muito maior. Segurança na construção, segurança de estar num lugar que vai ter rua certinho, porque quando você compra um lote num loteamento regular, o loteador tem a obrigação de construir a infraestrutura daquele local, rede de esgoto, arruamento, passeio, calçada, instalação dos postos, das coisas de energia, da questão da água, para ligar depois do seu imóvel, depois de construído, vai ser com certeza muito mais fácil. Sem dúvida. Tá aí então, gente. Olha quanta coisa, né? Quantos benefícios jurídicos o cidadão ele tem à sua disposição, né? Quando é tudo certinho, compra uma área regularizada. Então, infelizmente, não dá para contar com bom senso, tem que realmente fiscalizar tudo certinho, se o imóvel está regular. A gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje, e daqui a pouquinho a gente retorna para concluir esse bate-papo de hoje sobre melhorias habitacionais. É rapidinho, voltamos já já, não sai daí. De volta com Diálogos, eu quero aproveitar, gente, para indicar um filme bastante interessante que chama Nomadland. Ele conta a história de milhares de americanos que, após a crise de 2008, precisaram abandonar suas casas e viver em trailers. A gente está até com um trechinho do trailer para vocês terem uma ideia. É um filme bastante interessante, vale a pena vocês procurarem. Quem ainda não assistiu, tem a Frances McDormand também aí no papel principal, que é uma excelente atriz. Em caso um pouquinho também, né, em toda essa questão social que a gente tem falado no programa de hoje. E aí, aproveitando, Paulo, aqui no Brasil,
Nós tivemos um programa habitacional criado em 2009. A Planta Popular é um trabalho muito legal. No período de 10 anos, né, entregou mais ou menos mais de 4 milhões de habitações. Esse programa, em 2021, ele foi substituído por outro, né? E aí muitas pessoas falam, né, que o programa, defendem o programa, outros acreditam que ele não supriu a questão do déficit habitacional, também que são quando pessoas vivem em moradias precárias, e também nessa discussão entra a questão da coabitação, né? Quando muitas pessoas vivem sob o mesmo teto. Não é nosso foco, né, estar aqui discutindo um ou outro programa habitacional em específico, mas eu acho que o que vale a reflexão, muito do que você falou no começo do programa, né? Entra ano, sai ano, ou entra governo, sai governo, mas a gente ainda esbarra nos mesmos problemas, né? Nas mesmas questões sociais. É difícil conseguir suprir, de fato, toda essa falta, esse déficit que a gente tem, né? Que é muito mais do que só uma moradia. Então, a gente precisa avançar nessas políticas públicas, de fato, né? Independente de quem esteja no poder, da posição ideológica, mas a gente sempre enfrenta e esbarra nos mesmos problemas. Eu acho que há duas grandes, talvez, há inúmeras, mas eu poderia citar aqui duas grandes razões que esses problemas, a questão habitacional no Brasil não encontra a melhor das soluções. O caminho, assim, né? Claro que a interferência, digamos assim, de ordem macroeconômica mundial, né, que alternam períodos de mais menos instabilidade, mas especificamente no nosso caso, né, para falarmos do nosso país, que há, como foi citado aqui, é importante dizer que 2009, na verdade, aprovado, o Plano Nacional de Habitação. Então, tem uma coisa muito importante que no nosso país a gente vê dificuldade, que é uma coisa que a gente chama de continuidade, quando até você se referiu a eventuais sucessões de governo. Então, nós temos mais tendência a uma sucessão de planos de governo do que políticas de Estado. Né? Como, quando você aprova um plano nacional, ele não é de um governo, ele é de um plano, porque todo plano prevê um tempo. Então, assim, nós não temos continuidade de perspectivas e lógicas de desenvolvimento econômico, uma linha, e atrelada a isso, obviamente outras políticas vão derivar dessa nossa inconstância. Mas há uma coisa, é claro que sempre nós podemos e às vezes não devemos nos comparar com os tais países desenvolvidos, né? Mas há uma coisa que é fato, que durante pelo menos um longo período em que se foi tentando implantar as políticas habitacionais no Brasil, por que se fala que os programas não atendem ao déficit? Primeiro que a própria leitura desse déficit tem metodologia, etc. Mas assim, nós temos no Brasil, comparativamente, por exemplo, alguns países da Europa, em média, para se fazer habitação para quem precisa, 70% dela, mais ou menos, precisa ser subsidiada. Em países europeus, mais ou menos 70% da moradia é acessível ao trabalhador no mercado imobiliário formal. Então, assim, o trabalhador brasileiro, ele não, em média, média, né, os dados, por exemplo, do censo mostram, uma cidade como São José, por exemplo, tem mais ou menos 65% da população ganhando 3 salários mínimos. E a nossa cidade é considerada rica. Do ponto de vista de produzir riqueza, mas não de distribuir. Mas esse não é um caso de São José, é genérico. Então, assim, primeiro, nós temos uma coisa estrutural que alguns pesquisadores chamam, você fala, mas nós estamos falando do passado, só que isso é uma herança que não mudou, que nós tivemos um processo no Brasil de urbanização com baixo salário. Então, historicamente, lá de trás, nós não tivemos trabalhadores urbanos, sem contar agora com essa era do desemprego, das pessoas informais,
digamos, em outros tempos, e mesmo hoje, quanto mais informalidade, pior, não se adquire moradia e terra, porque uma coisa não está separada da outra, pelo mercado formal. Então, assim, você tem um contingente muito grande de pessoas que precisam, por isso é que parece que é enxugar um gelo, né? Nunca atende esse déficit. Mas eu também acho que, e eu defendo isso nos momentos que são possíveis aí, nos diálogos com pessoas que estão aí tendo acesso à discussão dos programas habitacionais, seja quais forem, que eu acho que assim, o Brasil é um país muito diverso. Então a gente precisaria nós temos um problema no Brasil, nós precisamos de planos nacionais, mas ao mesmo tempo nós temos realidades locais e regionais muito diferentes. Então assim, eu defendo que deveria se fazer um grande investimento, talvez isso não interesse no sentido econômico, eu quero dizer, àqueles que pensam em aquecer o mercado da construção civil, o mercado imobiliário e até a produção de trabalho, que é o que a macroeconomia orienta, mas eu acho assim, o investimento no Brasil, né, para dizer o programa vigente aí que se chama Minha Casa Minha Vida, que chama entidades, que é aquele que as pessoas organizadas contratam assessoria técnica para gerir o dinheiro, mas deveria haver mais investimentos em regularização fundiária e urbanismo com assessoria técnica para melhorias habitacionais. Talvez a gente precisasse, e isso significaria menos custo de deslocamento de pessoas, que muitas vezes há tendência de despejos. Então custaria menos do que construir inúmeras novas unidades, sem contar que a crítica que se faz, a academia faz e fez a todo o histórico de programas habitacionais no Brasil é que por causa do preço da terra, que aí envolve a especulação imobiliária, se constrói habitação social no Brasil com 90% em áreas cujo preço da terra é menor, porém são periféricas. Sim. Então o custo da vida do trabalhador aumenta. Sim. Aí não consegue manter, né? Você citou nesse ponto, queria que você falasse rapidamente, eu passo para a Alessandra, a questão da especulação imobiliária, né? Realmente virou uma mercadoria de luxo, boa parte das pessoas não conseguem ter acesso e é um dos principais problemas hoje, que a gente sabe também dessa questão, né? Que acaba tendo uma segregação, né? De classes sociais mesmo, que a gente vê dos grandes centros, e aí tem as regiões periféricas. É um dos grandes problemas hoje, porque virou-se uma mercadoria de luxo, né? Agora nós temos que pensar uma coisa. Quando a gente fala de especulação imobiliária, a gente tem que falar de uma coisa que está relacionada a isso, ou talvez a especulação imobiliária seja uma decorrência, vamos dizer assim, de uma ação conjunta, né? Ou de ações conjuntas, que são os investimentos públicos que qualificam áreas nas quais a produção de habitação, de moradia para a população de média e alta renda vão gerar o quê? O Brasil é um país que tem uma tradição que a gente chama de rentista. Nós não temos moradia, tira o pessoal do déficit, dos 6 milhões lá de déficit habitacional. Nós estamos falando quando a gente olha o mercado da construção civil, construção de prédios de apartamento, vou substituir por essa palavra, né? Ou então loteamentos fechados, condomínios de médio e alto padrão, mas principalmente prédios, não significa que nós temos uma demanda de ausência de moradia para toda essa quantidade de prédios. Esses prédios são construídos para investimento, para o rentismo, que a gente chama, para as pessoas terem renda. Por isso que a gente tem tanto imóvel vazio, porque não tem gente para ocupar tudo isso. Então, só que esta valorização de imóveis, ela é feita por dinheiro gasto do orçamento público em melhoria de infraestrutura. E uma outra coisa que é clássica é que ao longo do tempo, a cidade não cresceu contígua à área urbanizada. Nós, apesar de haver loteamentos irregulares, muitos loteamentos regulares foram aprovados por prefeituras em áreas distantes do centro, e que este vazio entre
o novo empreendimento e a área urbanizada fazia levar infraestrutura lá. Este pedaço de terra não ocupada com investimento público, que é de alguém, foi sendo valorizado. Sim. Então, assim, a especulação imobiliária, ela não é um processo que está deslocado, infelizmente, de lógicas de investimento público. Sim. Alessandra, a gente está, antes da gente encerrar, né, que a gente está nos minutinhos finais, você também gostaria de complementar essa questão, pegando o gancho do que o Paulo falou, também da especulação imobiliária, que é um assunto que tem total a ver, né, com acaba sendo distinto da questão das melhorias habitacionais, né, que a gente tem falado hoje no programa. Sobre a especulação imobiliária, eu queria dar um alerta aqui para os loteadores, que são esses investidores que ele está falando, ou as pessoas que criam os loteamentos irregulares. Não é só pegar a sua área que está ali e sair dividindo conforme você deseja, vendendo os pedacinhos, sem aprovação do município, sem estudos, sem parágrafo, sem um processo administrativo pré-aprovado. Quem faz isso e acaba prejudicando os cidadãos quando vende lote irregular, essa pessoa está cometendo crime, essa empresa está cometendo crime. E ela precisa, isso precisa ser mais, precisaria de uma legislação mais rígida para quem faz isso com as pessoas, que usa dessa boa fé de quem compra esse imóvel sem saber se ele está regular, para prejudicar essa pessoa que depois vai gerar essa regularização imobiliária lá na frente. E eu acredito que o Ministério Público e a Prefeitura precisa cientificar essas pessoas que fazem essas vendas e entrar mesmo com os processos criminais, fazer essas pessoas ajudarem financeiramente nessa regularização também. Sim. Sim. Alessandra, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente, contribuir aqui com a gente nesse diálogo. Com certeza, informações muito importantes e relevantes para o pessoal de casa, e volte sempre convidada. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Paulo, você também, obrigada. O Paulo já participou aqui com a gente no Diálogos. Obrigada mais uma vez e seja sempre bem-vindo ao programa. Eu que agradeço. Obrigado. É isso, então. Lembrar para o pessoal que está em casa, que quiser conferir, a Prefeitura também tem um programa intitulado Planta Popular, que dá uma assistência técnica e jurídica para a população de baixa renda. Quem, de repente, ainda não conhece, pode procurar sobre o assunto, é bastante interessante também. E é isso, gente. Para você rever este programa na íntegra, vocês podem acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, os canais 12.3, que é o nosso canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo. Eu quero agradecer a Ana Furtado e também a Tamires Caetano, que esteve com a gente no segundo bloco. Aqui elas são intérpretes de Libras, é a TV Câmara de São José prezando pela acessibilidade. Obrigada, viu, meninas? E semana que vem nós estaremos de volta mais uma vez ao vivo a partir das 4 horas da tarde. E eu espero vocês. Até mais!